Muito boa noite a todos, são 8h37 da noite e eu estou nesse momento abrindo, no caso, o site Blogueiros do Brasil, no qual nós vamos observar uma coisa interessante. Está tendo essa treta entre o pessoal do Lilo e o ClickTime e alguns outros YouTubers contra o pessoal da Super Live, que é Terça Livre, que é Rádio Shockwave, Brasil Sem Medo, Fernando Melo, entre outros, tá? Só que tem um grande problema, que o que esse pessoal está falando agora, desde o meados de setembro, e alguns são exatamente, só estão tocando nesse assunto, curiosamente para defender meramente sua honra, eu e várias pessoas comuns, dentro de grupos de WhatsApp, principalmente dentro do gabinete conservador, a gente já vem chamando a atenção desse povo, desse pessoal, com respeito a que exatamente esse pessoal dessa dita direita, que eu chamo hoje eu denomino de direita fascista, né? Eu explicarei daqui a pouco para vocês, exatamente é mais aliado da nova esquerda do que aliado do povo comum. Tanto que hoje eles criticam Bolsonaro meramente pelo fato dele ir para inaugurar obras no interior do Brasil. Que legal, que bacana. Ou seja, esses camaradas eles estão eles estão piores do que a esquerda, eles estão mais longe do mundo real do que a esquerda. E eu escrevi alguns artigos no Blogueiros do Brasil, né? Que eu altamente recomendo esse blog. E vocês podem observar uma coisa interessante. Por exemplo, eu escrevi alguns artigos falando sobre, né, sobre essa dita direita. Então vamos lá. Vamos fazer uma pesquisa e tem várias buscas aqui. Por exemplo, falando aqui o que é a direita brasileira. Tem um artigo interessante, Bolsonaro e a multiplicação dos pães, parte 1, né, que eu dei sequência depois no meu blogspot pessoal na parte 2, na parte 3, e teve pensei que na parte 3 ia concluir, mas culminou-se num outro evento, mas eu comecei a chamar a atenção do pessoal da dita direita exatamente no Blogueiros do Brasil com este artigo. O que faz um exército ser vencedor de uma guerra? Essa matéria aqui esse artigo ele é de 4 de junho desse ano. E eu já falava dentro de grupos de WhatsApp, isso desde que o Moro caiu, no dia, exatamente foi em abril. Já falava sobre sobre a atenção de como o pessoal ficou com a queda do Moro. Para eles o mundo acabou. Eis aqui enfatiza a narrativa de que um ministro é melhor do que o presidente que o escolheu, entendeu? É um caso extremamente difícil de se entender. É difícil de entender, não, é difícil de se aceitar. Vamos lá. O que faz um exército ser vencedor de uma guerra? Aí, o Blogueiros ele arrumou essa charge fantástica do Joaquim Monteiro que fala o seguinte: mira no inimigo, aí o aliado chá comigo. É isso que essa direita está fazendo hoje contra o povo comum e contra aquele que representa o povo comum, que é o presidente da República, Jair Bolsonaro. E isso foi 4 de junho desse ano. E continua. Toda guerra tem etapas. Dependendo do desempenho nas etapas, pode-se chegar à sua vitória definitiva. Porém, muitas vezes as guerras podem ser perdidas meramente por um detalhe. Seja por subestimar o inimigo fragilizado, foi o que aconteceu nas eleições de 2018, quando muitos falaram que o PT morreu. Gente, o PT ele colocou o partido com mais deputados na Câmara e um dos partidos com mais senadores no Congresso Nacional. Onde é que um partido desse está morto? Sem contar PSOL, sem contar PSB, sem contar PDT, PCdoB e muitos outros que colocaram
pessoas em cargos de governos de estado e governos estaduais e câmaras e assembleias estaduais. E o pessoal falou que o PT estava morto. E eu sempre disse, gente, um partido que tem o maior número de deputados, o partido que tem mais deputados no Congresso Nacional é o PT. Não podemos falar que um partido desse está morto. E o que acontece? O PT passa um sufoco desgraçado com faz um sufoco desgraçado sobre os conservadores. Eles impõem-se sobre a maioria, sobre a população em si. Quer por mexer com alguém que está quieto, em ambas as situações a derrota vem por um motivo: a soberba. Como diz no provérbio bíblico, o orgulho ou humilha, o do homem ou humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Será que algumas pessoas da direita têm que aprender deste e de outros ensinamentos bíblicos? Essa e outras perguntas merecem uma resposta franca e honesta, pois, como estamos numa guerra cultural e política, que reflete, segundo eu creio, uma guerra muito maior do que nós. Como soldados no fronte, devemos estar prontos a guardar posição para prontamente obedecer às ordens de nossos comandantes. Quem é o comandante da nação? Bolsonaro. Se nós agimos contra esse comandante, sinal que nós não estamos agindo da forma correta. Nós estamos cometendo motim. E motim exatamente é rebelião. Se é rebelião, logo são nossos inimigos. Não é isso que esse povo da Super Live está fazendo? E vamos continuar. Este artigo abordará o que faz um exército ser vencedor de uma guerra, mas o que pode fazer o contrário disso, o exército ser derrotado numa guerra. Estamos em guerra, não se esqueçam disso. Aí fala sobre que podem haver desavenças no fronte, por nossa imperfeição humana, por sermos individuais, então a discordância é algo normal. Contudo, o conservador precisa preservar as tradições para se manter no caminho certo, rumo à sua evolução como cidadão, que jamais ocorrerá se ele não melhorar como indivíduo. O que faz a soberba com o indivíduo? A soberba faz com que o indivíduo ele não progrida mental e moralmente. O indivíduo ele é cheio de si, o soberbo ele é cheio de si. Ele se acha a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, se acha o rei da cocada preta. Então, esse tipo de gente não pode ser exatamente contraproducente ao exército como um todo. E diz o seguinte: se nós estivéssemos numa batalha e fôssemos capturados por soldados inimigos, pois numa guerra não existem adversários, como no evento esportivo, no qual uma eventual derrota não alterará o rumo de suas vidas e das pessoas que você ama. Já na guerra, qualquer que seja a derrota, esta alterará, talvez para sempre, as suas vidas, das pessoas que ama. Isso caso sobrevivam ao despojo e até mesmo à morte causada pela invasão dos inimigos, como aconteceu com a Polônia, por exemplo, e outros países do leste europeu durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Será que presos de guerra perdem tempo discutindo por coisas tolas e sem sentido? Como você é burro, você é pobre, você é inferior? Não. Eles estão preocupados com suas vidas. Que eles só pensam em uma única coisa: traçar o plano para que possam fugir daquele lugar pérfido, podre, enlouquecedor e mortal. Então qualquer uma outra discussão que não seja producente para o plano sequer é levada em consideração quando se está num momento de extrema crise como sendo um fugitivo, um prisioneiro de guerra. A vaidade, a cobiça e a soberba causam fogo amigo. Fala também sobre exatamente. Faça uma pergunta para aqueles que têm a preferência para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem você prefere? Um herói traidor ou um escravo fiel e discreto como o André Mendonça? Esse pessoal bate no André Mendonça o tempo inteiro. Inteiro. Então, logo, esse tipo de pessoa
não pode ter a nossa confiança. Não é digno de confiança a gente que bate num traidor como Sérgio, não bate num traidor como Sérgio Moro, mas bate numa pessoa que tem seus defeitos, tem seus erros, tem. Mas, pô, uma frase que ele fala, gente, vamos pegar e vamos se guiar pelo que ele fala, porra. Pelo que ele faz, porra. Não pelo que ele fala. Isso é coisa de gente imbecil, se guiar pelo que ele fala. Veja os atos. Pelo amor de Deus. E continua. Aí tem o que aconteceu com a Nise Yamaguchi, que muitos defendiam a Nise Yamaguchi, né? Outros defendiam Ítalo Marcilli, que se diz olavista, né? E que exatamente em nome desse lobby foi que a direita começou a se dividir e que exatamente eu cheguei à conclusão do seguinte, que essas pessoas, né, não são direita, tá? Essas pessoas não são de direita, entendeu? O pessoal não é de direita. Infelizmente, tem que falar para vocês, né? Esse pessoal, eles são tudo, né? Menos direita, tá? Deixa eu ver aqui, uma coisa interessante aqui. Eu não posso esquecer de você, tá? Tá tendo na sala nesse momento venda de produtos, né? Jequiti. Vamos continuar aqui. E exatamente hoje, esse camarada aqui, ele foi efetivado como ministro e Bolsonaro já vinha dando sinais de que ele seria efetivado como ministro da saúde. Ele já vinha dando sinais. Só que o pessoal que é intelectual, ele não se liga nos sinais que Bolsonaro fornece para as pessoas comuns. Infelizmente, as pessoas estão longe do governo, estão muito longe da população como um todo. O negócio deles é fazer lobbyzinho, vender livro. Eu não sou contra vender livro não, tá, gente? Pelo contrário. Eu sei que a educação, ela é né? Ela é um meio pelo qual as pessoas elas devem, tá? Pelo qual as pessoas elas devem pegar e devem exatamente entender um pouco o mundo à sua volta. Elas devem procurar fazer por meio da cultura, elas vão entender as coisas. Só que tem gente que exatamente por se achar muito acima dos outros, são pessoas que chegam ao nível de arrogância que chega a doer os ouvidos, tá? Eu vou abrir aqui o Cultura e Reflexão, que vem falar que eu tenho o meu blogspot, o qual vou dar sequência à minha linha de raciocínio, né? E que fala exatamente sobre, né? Fala sobre o Ministério da Saúde, que estaria numa disputa. Isso já estava numa disputa entre partidários de Italo Marcilli. Os partidários de Italo Marcilli é o mesmo pessoal que hoje eu chamo de direita fascista. Tá? Os partidários desse cara que se diz aluno de Olavo de Carvalho e tudo mais. Então esse pessoal que exatamente defendia esse cara chegou a fazer coisas como assassinato de reputação contra essa senhora aqui, a Nise Yamaguchi, tá? Que fala o seguinte, né? Que foi uma das primeiras a defender o uso da cloroquina no tratamento contra o vírus chinês, porque o primeiro, se eu não me engano, foi o Dr. Anthony Wong. Depois veio ela e depois foram vindo outros, tá? Portanto, quem está na pasta é o general Pazuello e que vai continuar na pasta, segundo o Bolsonaro anunciou, para realizar tal tarefa. E agora talvez também surgiram ataques contra ele. Acaso isto faz um exército ser vencedor de uma guerra? Creio que ao contrário. E tais ataques não vêm da esquerda, com sua sanha assassina e insaciável sede de poder. Vem da direita. O que ganhamos com esta briga? O que o governo Bolsonaro ganha com esta guerra de vaidades entre esse povo aí? O que faz um exército ser vencedor de uma guerra? Se a direita procurasse aprender mais com a Bíblia e com a história da humanidade, não lavaria roupa suja publicamente para resolver supostos problemas.
supostos, eles fazem esse pastel de vento. Apelaria para o bom senso e sensatez. Essa briga da direita brasileira parece que aqui havia na congregação em Corinto, onde o apóstolo Paulo, em sua primeira carta, encontra um cenário igual a este, no qual está ocorrendo com a atual direita brasileira, com todos os seus detalhes e nuances. Todos os detalhes e nuances. Aí tem uma exortação. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Mas o que aconteceu por aqueles que se deixaram levar pela soberba? Exatamente, se tornaram pessoas como Moro, Nando Moura, Sandro Rocha, Santos Cruz, Mandetta e outros, que se ferraram pela vaidade, que se deixaram levar pela soberba e foram derrotados pela cobiça. Devemos parar, pensar, procurar resolver os problemas internamente, porque existe a hora de falar e também a hora de ouvir, para que tomemos a melhor decisão possível para o benefício do único governo conservador em mais de 130 anos. Sabe? 130 anos nunca tivemos um governo conservador. E as pessoas fazem o quê? Elas simplesmente fazem de tudo para foder com este governo conservador. Em nome de quê? De lobby. De lobbyzinho. Entendeu? Em nome de lobbyzinho. O pessoal quer fazer lobby. Né? Vamos vir aqui agora no meu blogspot, que houve a multiplicação dos pães 1, 2 e 3 aqui no meu blogspot. E eu reproduzi a burrice direita na guerra pelo poder. E aqui, exatamente eu aqui no meu blogspot, eu fiz duas sagas de artigo. Bolsonaro e a multiplicação dos pães do 1 até o 3. Eu coloquei exatamente, também teve a burrice da direita na guerra pelo poder 1 e também teve o 2. E se eu não estou enganado, se eu não estou exatamente aqui, que exatamente culminou a parte 4 da multiplicação dos pães com a parte 3 do... com a parte 3 do... né? Não é esse. Vamos voltar para trás, tá? Vamos voltar para trás, que exatamente, né? Eu acho que é esse de 10 de agosto. Ah, sim. Bolsonaro, né? Bolsonaro e a... Vamos visualizar o artigo como aqui. Bolsonaro Bolsonaro e a... Isso já está até publicado, tá, gente? Bolsonaro e a multiplicação dos pães 4, que é a direita fascista é o mais alto grau de burrice da direita na guerra pelo poder, no qual eu combinei a burrice da direita na guerra pelo poder, a parte 3, junto com essa parte 4 de Bolsonaro e a multiplicação dos pães. A pessoa que pega para entender isso aqui, ela tem que ler desde o primeiro artigo Bolsonaro e a multiplicação dos pães e o primeiro artigo da burrice da direita na guerra pelo poder desde o primeiro. Porque isso é uma combinação dessas duas sagas, tá? Para poder entender isso aqui. E eu deixei, se eu não me engano, links para o pessoal poder ver depois grifados aqui nessa parte azul, tá? Esses escritos azuis são os links que vocês têm que acessar para poder entender, tá? E fala o seguinte: durante muito tempo acusaram Bolsonaro de ser fascista e nazista, que é mero sinônimo de genocídio. Contudo, como todo filho feio nunca tem pai, porque tal pai nunca quer assumir a paternidade de um filho tão ruim, então colocar em uma pessoa uma pecha daquilo que ela faz é um expediente muito comum na esquerda desde a sua primeira aplicação à realidade, que foi no processo de subversão causado
no período pré-revolução russa de 1917, no qual surgiu o famoso decálogo de Lenin, que não é originalmente dele, porém é a aplicação prática de como uma sociedade é levada ao caos pelo movimento revolucionário. Mas vemos um movimento muito mais nocivo, que visa destruir por dentro a direita brasileira e tirá-la de vez da luta pelo poder. Entendem um perigo que está sendo alertado hoje pelo ClickTime, mas que já era falado nesse artigo aqui do Blogueiros do Brasil desde 4 de junho? Vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje? As pessoas, elas não entendem que o povo comum enxerga muito mais a realidade do que eles. Eles acham que enganam as pessoas, muitas pessoas do povo comum, né? Como diria um senhor numa discussão dentro de um ônibus, conversando sobre essas religiões de teologia da prosperidade, ele falou o seguinte, uma coisa interessante. Ele falou que quem cai no conto do vigário nunca é otário, é sempre um malandro. Por quê? Por causa do olho grande, por causa da inveja, por causa do querer fazer as coisas de forma rápida. E fala o seguinte, que eu no artigo o que faz um exército ser vencedor na guerra, de uma guerra, nós vemos muito fogo amigo por parte da direita brasileira, que muitos consideravam uma mera falta de amadurecimento, mas que hoje eu já encaro como mera patifaria e canalice mesmo. Eu escrevi este artigo no dia 10 de agosto. Ou seja, já tem mais de um mês que eu escrevi esse artigo. E publiquei. Tá? Já está publicado. E por que eu cheguei a esta conclusão? O artigo Bolsonaro e a multiplicação dos pães, parte 3, fala que pessoas que seguiram um proceder de traição contra Bolsonaro, assim como no passado, traíram a Jesus. Desde que Sérgio Moro caiu, começou a surgir um discurso de fim de mundo por parte de uma direita. Sérgio Moro, vamos lembrar, Sérgio Moro caiu em abril, tá? E esse discurso de fim de mundo por parte dessa direita, que hoje eu chamo de direita fascista, que Alan dos Santos, Super Live, entre outros, que estão usando como ponta de lança Olavo de Carvalho, que na minha opinião, quem cala consente, né? Lamentavelmente pode estar fazendo parte deste grupo, entendeu? Desde que Sérgio Moro caiu, começou a surgir, que eu denominei e já chamei em outros artigos de direita dick vigarista, direita safada, etc. E falei sobre isso em A burrice da direita na guerra pelo poder subiu de nível, que foi o artigo antes de culminar esse junto com Bolsonaro e a multiplicação dos pães, parte 4. Se vocês não lerem multiplicação do Bolsonaro e a multiplicação dos pães desde o 1 e não lerem esse daqui desde o primeiro, a burrice da direita na guerra pelo poder, vocês não vão entender do que plenamente está sendo falado. Por isso esses links em azul, essa frase em azul, para que vocês possam acessar o link depois, tá? E chamam agora de sexteto sinistro e suas congêneres, que se arroga de ter o monopólio e a voz de representação de toda a direita brasileira. Porém, será que se arrogar de verdadeira voz de uma proposta de um mundo, de um melhor modo de vida, é igual a é algo novo dentro de uma vertente política, cultural ou religiosa que busca defender a verdade? Aí foi falar da vaidade humana, é um desserviço à nossa causa. Eu falo que a vaidade, ela potencializa sentimentos como ganância e inveja, que são extremamente negativos. Faço essa semelhança de que também os discípulos de Jesus Cristo tiveram que lutar contra este tipo de sentimento, tá? Para que se tornassem pessoas que levassem a cabo um ministério estritamente de servidão. Tanto que diz o seguinte: portanto existia um homem que afirmava realizar obras em nome de Jesus, e os discípulos, imaginando que este homem era uma ameaça a seu ministério, repreenderam fortemente o homem. Mas como Jesus reagiu,
não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, brigar contra um eventual aliado no meio de uma guerra é burrice. Se arrogar de ser arauto único de uma direita é sinal de fascismo, tá? Que tem sido o lema, que tem o seguinte lema: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Ou seja, se não fizer tudo como queremos, nada ao contrário do que queremos e nada contra, nada fora do que queremos e nada contra o que queremos, e se você exatamente for contra nós, você não presta, você não é de direita. E continua. Muitos se juram altos da direita, que é mais conservadora do que Bolsonaro, reflete o mesmo pensamento que os apóstolos tinham com referência àquele homem só pelo fato de ele não andar com Jesus e com eles. Ou seja, não concorda conosco, não é um dos nossos, não faz parte do nosso movimento de rua, não é conservador. Esta burrice já está beirando a tolice, que já reflete a intenção de distorcer com o fim de manipular pessoas para atingir seus objetivos egoístas, sob a aurora de nobreza. Além de ir além do que está escrito, também é contraproducente para a causa. Que é o quê? Eles acham que os fins não justificam os meios, não, que os fins justificam os meios, né? Eles querem mais poder, não acrescentar nenhum fardo adicional. Eles acrescentam fardos adicionais para que exatamente as pessoas possam mostrar ser conservadoras de verdade. Se não for fizer o que eles querem, não é conservador. E exatamente esse pessoal, eles têm um seguinte artifício. O que significou isso? Aí fala sobre o que teve que ser feito por Timóteo para ser aceito pelos judeus cristãos na época, né? E fala o seguinte: por que vocês consideram a Damares como conservadora? Será que porque ela não se enquadra no que esse grupo pensa que ser um exemplo de conservadora? Por qual motivo seria? Por ela ser evangélica? Ou por ela não ser aluna de Olavo de Carvalho? Porque toda vez que falam dentro do governo como baluartes do conservadorismo, nunca falam da Damares, nunca falam do André Mendonça. Falam sempre de Ernesto Araújo e Felipe G. Martins, que eu não tenho nada contra eles, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse mesmo pessoal fala que só eles são conservadores. Olha só, a Damares é a verdadeira tia conservadora, a tia do Zap, gente. Entendeu? A direita anti-bolsonarista e o caminho sem volta ao fascismo. Ou seja, em 4 de agosto, eu já tinha exatamente estipulado que esse pessoal era inimigo, tá? E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que eu estou pensando, né, sobre o que eu escrevi, sobre o que eu penso sobre essa direita aqui, agora que Lilo, ClickTime estão falando que exatamente eles são assim, assim, assado, eu mostrei para vocês bem claro, ó, que eu já falava contra esse pessoal, eu já falava contra eles, tá? Eu não tenho só esse artigo, não. Tem vários outros artigos que fazem com que vocês peguem e pensem em raciocínio, tá? Ponderem. Exatamente esse outro. Deixa eu ver aqui. Para provar que esse aqui sou eu, já que não está aparecendo o meu bonequinho. Agora vai aparecer. Vai aparecer outros artigos que eu escrevi para o blogueiros, que afinal tem que mandar os artigos para ele. Estou em falta com ele. Tem que fazer vídeo, tem que fazer live. Conteúdo de live. Eu escrevi esse aqui em 9 de 4 de 2002, quando eu falei sobre os impactos do vírus chinês no cristianismo e no Islã. Como é que cada religião enfrentou a pandemia do vírus chinês, as restrições estatais por causa do vírus chinês. Tá carregando. Vai abrir daqui a pouco.
Eu exatamente falei sobre isso, sobre o que aconteceria depois, durante a pandemia, né? Com respeito à religião, como as religiões encararam isso, tá? Só um momentinho, vamos esperar carregar. Como a CNBB e o Vaticano enfrentaram essa crise do coronavírus, que eles fizeram, expliquei o porquê que a CNBB aderiu de corpo e alma ao hashtag Fique em Casa, falei sobre os evangélicos que não dá para fazer um apanhado muito grande, e eu falei sobre como o Islã enfrentou isso, a pandemia do coronavírus, tá? Não tem retrato meu, tá? Não tem meu retrato. Deixa eu ver aqui. Vou achar aqui para vocês não falarem que eu estou mentindo. Vocês vão falar que eu estou mentindo. Aqui. O que é a direita brasileira? Tá? Eu falei sobre a direita brasileira. Aqui. Os chineses teriam o interesse de governadores e prefeitos, né, de nos proteger. Quando eles nos trancaram em casa no dia, eu escrevi isso no dia 3 de abril. Tá? Eu falei exatamente sobre isso aqui. Dom Vítor já tinham feito a sua aliança para prender todo mundo em casa, né? Aí eu falei sobre que é muito suspeito prender os em casa e soltou massa de presos em conluio com tribunais de justiça estaduais e até mesmo aqui eu falei exatamente sobre ao contrário, que até na época eu elogiei o Sérgio Moro por ter prendido presos em casa, mantido os presos nas cadeias, não ter soltado eles, proibido a visita. Pronto, esse é o meu retratinho, tá? Para vocês provarem que eu falei isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E caso vocês queiram saber um pouco mais, vocês podem ver, você vai estar na descrição do vídeo, né, o meu blogspot pessoal, que é o Ideias, Fato e Realidade, e também vai estar o link do Blogueiros do Brasil. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até quinta-feira, quando haverá a live do Noite de Inteligência. Iremos falar, eu, Michel Krokowski e Isentão Cast no canal Isentão Cast TV, iremos falar sobre Oscar Wilde. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até quinta.